O cenário é desesperador, é terrível. Estava inclusive analisando ontem uma profecia e o Senhor falando: podes tu entender quantas almas estão descendo ao inferno? Inclusive o Senhor falou na profecia: o campo está parado, o campo está lameado. Usou um outro termo na profecia, mas foi em relação a isso. E realmente isso só nos traz a urgência do quanto devemos buscar ao Senhor, né, irmãos? Até porque toda essa venda que vemos também num tempo físico, ela acontece, já é uma abominação aos olhos do Senhor, que um local que deveria ser casa de oração e consagração e busca verdadeira do Senhor, essa venda, ela também se desdobra para dentro de cada um de nós, né, irmãos? Porque o nosso coração, ele é inclinado às prostituições, o prostituir-se, como a própria palavra usa muito, né, principalmente no Antigo Testamento, é no sentido de se vender, né, de se render a ídolos, se prostituir, seguir após outros ídolos, né? E quantas vendas, quantas prostituições, quantos se entregar a coisas que não agradam ao Senhor ainda habitam e acontecem dentro do coração de cada um de nós. Que o Senhor possa verdadeiramente operar essa retirada de toda mistura, por mais oculta que esteja, não nos lançar fora da sua presença, do seu Espírito, mas que possamos ser participantes na mesa do Senhor verdadeiramente, desejarmos essa morte para as coisas do mundo, para que venhamos a pensar verdadeiramente de forma espiritual nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, como diz a palavra, abrindo mão em nossos corações de tudo aquilo que tenta nos comprar, né, irmãos? Como Judas, que foi seduzido por 30 moedas de prata, como Sansão, que foi seduzido pelas carícias de uma mulher, pelo prazer de um toque, de um momento. O Senhor falava ali comigo na profecia também, como pode, não tem como comparar uma noite com a eternidade. O que o mundo pode te dar, não tem como comparar a alegria do mundo com a minha felicidade eterna. Eram basicamente essas palavras ali da profecia. Que o Senhor possa continuar nos alimentando. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos seguir, então, nesse momento, para a próxima parte ali do capítulo 2. Perdão, iniciar o capítulo 3. Não lemos o 23, 24 e 25? Amém. Vamos ler aqui então. O 22 vai dizer no finalzinho: creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O 23, o 24 e o 25, não sei porque não li esses, perdão. E estando ele em Jerusalém, João, voltamos lá para o João capítulo 2. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. A palavra é tremenda, né, irmãos? Se formos ficar nesses 3 versículos aqui, dá mais algumas horas. Aleluia. Irmão Laelcio, vê a mão ali, fica à vontade, varão. Pai do Senhor Jesus. Graça, nosso bom Deus, e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. A paz, varão, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Creio que, se for possível, para a gente nos deter um pouco mais aqui nessa parte, né? Porque tem muito mais aqui que o Senhor quer nos dar. Sempre tem, né? O Senhor é uma fonte inesgotável. Inesgotável.
E principalmente a questão de que os próprios discípulos, depois eles entendem que é pelo zelo da casa, o zelo pela qual o Senhor teve, principalmente das Escrituras, que o devorou, já para cumprir aquilo que o Senhor veio fazer, né? Porque quando o Senhor vai dizer lá no 19, que ele fala de algo espiritual, que ele está tratando de algo espiritual, eles pensam que é algo carnal, né? Que vai destruir aquele templo, algo terreno, gigantesco, algo grande, quando na verdade o Senhor estava desculpe, irmãos, o Senhor estava tratando de algo espiritual, já predizendo aqui, né, o seu sacrifício, né? Porque ele está dizendo, em 3 dias eu levantarei, né? E mais para frente vemos que isso se cumpriu em Jesus Cristo, né? Foi o sacrifício. E 3 dias ele ressuscitou e restaurou, realmente. O tabernáculo foi restaurado e ele estava tratando disso aqui, essa casa a qual Cristo estava tratando, realmente é isso que os irmãos trouxeram, que é uma casa espiritual que Cristo levantou. E isso se cumpriu. Em 3 dias ele edificou essa casa. E ali se cumpriu também que ele deu, depois soprou o Espírito Santo e deu, tabernaculizando ali e cumprindo essa palavra de que o próprio Deus vai habitar, como o irmão trouxe aí, se me amardes, né, guardarei os meus mandamentos, ou a minha palavra, o meu Pai o amará, viemos para ele, faremos dele morada. E assim, vemos que verdadeiramente o Senhor faz morada nesses a qual for edificado pelo Senhor, que o Senhor fez. Você vê que a Escritura vai tratar primeiramente do amor, se me amar, ou se me ama, né? E automaticamente, se amarmos o Senhor, então somente guardaremos a sua palavra. Nós não guardamos a palavra porque assim vamos amar a Deus, mas o amamos, por isso guardamos a sua palavra. Por isso Cristo sabiamente dizendo, olha, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço tudo quanto o Pai tem me mandado. Por isso o Pai ama o Filho. E Cristo, mais sabedor de que todos nós, por isso o Senhor me faz trazer acerca de nos determos mais essa questão de por que Cristo sempre se baseava dentro das Escrituras. João, se os irmãos, não sei se ele já teve essa percepção de que toda vez que se lê o livro de João, sempre se tem a palavra está escrito. Está escrito. Para se cumprir as Escrituras. Hoje se cumpre as Escrituras. O zelo ao qual o Senhor Jesus Cristo tinha com a palavra, para que se cumpra ipsis literis, parte a parte, para que nada se falte, é algo que eu creio que a gente precisa ficar um pouquinho mais nisso para meditarmos. E deixa eu ver se eu pego aqui. Fica à vontade aí, varão. Fica à vontade aí, glória a Jesus. São as fontes inesgotáveis mesmo, né, varão? Glória a Deus. Amém. O que o Senhor está querendo nos dizer, além do, por exemplo, do sacrifício ao qual os discípulos entenderam depois, né, que isso já principiou algo a qual levantou dentro dos judeus ali um pouco de ira ou de questionamento de quem é esse homem? Que sinais ele
ele pode nos mostrar? Você vê que o povo estava desatento e o que me vem é que o Senhor, o próprio Deus ali, o Senhor em carne, né, nesse tabernáculo de carne ali, e querendo mostrar para aqueles judeus que ali vinham de todas as partes, para aquele templo, e fazendo algo a qual não era para fazer, que ali era casa de oração. E aí ele cita, se os irmãos tiverem aí, principalmente na Pentecostal, ele vai dizer aqui, ó: não tirais daqui este, não façais da casa de meu pai casa de venda. Porque, deixa eu ver aqui, qual foi, acho que foi Marcos e Mateus que trouxe casa de oração, e Lucas também. Lucas 19. Lê a nota de Lucas 19 aí, quem tiver, rapidamente, para a gente adentrar um pouco nessa questão de que Cristo citou algo muito interessante das Escrituras, e sempre que o Senhor faz isso, Ele está querendo nos mostrar algo, e vamos ver isso ao longo das Escrituras. E Ele queria mostrar também para esses judeus a qual Ele estava se cumprindo algo a qual eles não estavam enxergando. Eles estavam desatentos e fazendo daquilo a qual a palavra estava dizendo lá atrás, fazendo casa de comércio, sendo que era casa de oração. Aqui em Jeremias, peço que, se o irmão tiver com o Lucas, ou acho que é Mateus, se eu não me engano também, que vai trazer, em Marcos também, né? Não façais casa de meu pai. Não era Lucas 19 que a senhora até leu? Não lembro o termo, mas quem tiver aí, já pega aí, já deixa no gancho, que eu vou trazer aqui em Jeremias. Eu estou até procurando aqui, mas não estou achando agora. A gente até já leu, não foi Lucas 19, varão? Hein, Tadeu? Minha mãe leu agora aqui. Anota. Quem leu foi Daniel, perdão. Não anota não, leu... Quem leu foi Daniel. Não, eu não li a nota não, li o capítulo lá. Na verdade o versículo. Foi 19, ó. Lucas 19, 45 ao 48. Daniel leu agora a nota. Ele leu a passagem. Se for para ler de novo, a gente lê, sem problema. Isso, é isso aí. Por gentileza, lê de novo para a gente ficar um pouquinho mais nisso aqui, porque o Senhor tem a nos ensinar muito mais do que... Porque se você for ver essa parte de João ali, o Senhor está falando tudo o que ia acontecer com ele, né? Dessa purificação que ia ser pelo seu corpo, isso ali está bem claro. Mas só que, por que o Senhor trouxe isso? E por que ele cita o que estava escrito, o que tem, o que o Senhor quer nos mostrar, quer que a gente cave, né? Qual importância tem as Escrituras para Jesus Cristo, que é algo assim que me faz refletir muito, sendo Ele o próprio Deus. E aí, para a gente nos deter, se possível, trazer essa parte de Lucas, ou de Mateus também, para ver o que o Senhor estava... Ele estava trazendo algo que estava escrito. Está lá em Isaías 56. Está dizendo assim, Mateus 21. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covis de ladrões.
uma nota explicatória ou dá alguma referência aí de quando o Senhor cita está escrito, aonde está escrito? Os irmãos sabem? Quem que ele está citando? Que profeta ele está citando? Que livro? Isaías 56:7. Isaías 56:7, amém. Vamos aqui. Isaías 56:7. Também os levantarei ao meu santo monte, eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ainda está faltando algo aqui. Jeremias 7. Jeremias 7, capítulo 7, versículo 11. Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Poxa, Jaque. Aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eu creio que ele está tratando isso aqui. Esse algo que o Senhor está dizendo aqui, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covis de ladrões. Não sei se os irmãos assim tiverem com Jeremias aí 7 aberto aí, para dar uma explanada nisso aqui. Aí você tirou o som do áudio. Não só profetas. Aqui, como é que você baixou o som do áudio, filha? Jeremias está corroborando lá com aquela. Pô, aí, ó. Aqui, não tá saindo mais o áudio. Não, filho, áudio do celular. Se chama você não pelo tá vendo meu que nome, baixou? uma caverna de salteadores aos vossos olhos, e eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O próprio Cristo, né? Já vendo que ele aqui nesta terra já ia passar por tudo isso e se cumprindo essa palavra, porque aqui já se cumpriu parte dessa escritura. Por que eu trago isso, irmãos? Porque o próprio Deus, Jesus Cristo, ele abriu mão dos seus atributos e ele esteve aqui em semelhança desta carne e não pecou, como vai dizer as Escrituras. E ele abrindo mão dos seus atributos, do seu poder, e sendo amparado amplamente pelo Pai e pelo Espírito Santo, isso tudo para nos mostrar que ele poderia ser essa ovelha, esse sacrifício, e só ele o poderia fazer. Ele quer nos mostrar algo muito mais tremendo também, de que toda vez que olhamos para Jesus Cristo, ainda não conseguimos enxergar Cristo como o ser da nossa vida, como o ar que nós respiramos, como a nossa alegria, como aonde a gente chega e você tem um gozo pleno, uma satisfação. Por isso ainda ficamos sedentos dia após dia, porque ainda não encontramos essa fonte a qual o próprio Senhor vai dizer: não vai ter mais sede.
E Cristo, ele querendo nos mostrar que ele, em semelhança dessa carne, em tudo ele foi fiel à palavra, e ele era um conhecedor das escrituras de tal maneira que ele fazia ipsis litre o que estava escrito. Ele sabia de tudo. Por exemplo, irmãos, o Senhor me dá aqui, que é algo tremendo. Quando Cristo vence Satanás no deserto, quando ele é levado para o deserto, que ele vence a Satanás, ele não usa o poder divino. Ele era Deus, ele abriu mão exatamente para nos mostrar algo, para nos dar o exemplo de que, olha, eu suportei, eu pude fazer. Agora, o que resta a vocês? É só crer em mim. E ali Cristo, naquele deserto e sendo tentado, Satanás também usando sabiamente, ele astutamente, usando as próprias escrituras, está escrito, lança-te daqui de cima. Ele querendo que o Senhor usasse os seus atributos, que o Senhor instigasse isso em Cristo, instigasse a carne de Cristo para que ele pudesse assim o fazer, e tentando ele, e ainda assim Cristo o venceu pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Isso tem que estar sempre na nossa meditação, porque as diversidades do dia a dia vai nos colocar em certas situações ao ponto de da gente não agir instintamente e nos fazer essas escrituras estar como estava em Cristo Jesus. De ele ser esbofeteado, ou dele esboçar esse de fazer um cordel, de expulsar aqueles que assim estavam no templo fazendo esse comércio. Tudo tem esse significado, e tudo com base com fundamento nas escrituras. Até que ponto eu estou com essas escrituras me permeando ao ponto de eu, no meu dia a dia, nas minhas diversidades, nas minhas labutas, está sendo tão alimentado, ao qual Cristo assim o era, porque ele era alimentado pelas escrituras. Porque veremos mais para frente em João, no 4, que ali, quando ele encontra com aquela mulher no tanque, e os discípulos vão até a cidade comprar o alimento, depois eles voltam, e Cristo dá algo surpreendente para eles, que é: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A comida de Cristo era fazer a vontade de Deus. A bebida de Cristo era fazer a vontade de Deus. A vida qual Cristo tinha nesta terra era fazer a vontade de Deus. E tudo que emerge das escrituras, que saltam para que a gente possa ter essa compreensão, é de que quão importante para você e para mim, Cristo está dizendo que se ele usou do meio, que é as escrituras, para vencer todas as adversidades a qual ele suportou, porque Cristo não venceu com o seu poder. Ele abriu mão para que mostrasse que, da mesma forma que ele venceu através de Deus operando nele, através do Espírito operando nele, porque ele mesmo vai dizer que é o Pai que está em mim é que faz as obras. É o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo, assim como ele, quando ele vai até João o Batista ali, que ele recebe
o Espírito Santo e vem como pomba nele, e ali começa o ministério de Cristo, o poder a qual foi realizado pela mão de Cristo, era tudo vindo de Deus. Por quê? Porque Cristo abriu mão para que ele pudesse ser semelhante à nossa carne, ao ponto de vermos em Cristo uma beleza, enxergarmos nele algo a qual nenhum outro ser, nenhuma outra criatura o pudesse fazer, e assim ele fez. Ele sofreu todas as afrontas, ele esteve só a todo momento. Lógico que vendo no nosso dia a dia, nas coisas carnais, porque ele não estava só, porque Jesus, o Espírito Santo e o Pai estavam com ele, mas via que em todos os momentos eles estavam só pela sua família, porque não criam neles, nem os irmãos que ali estavam, nem os seus discípulos, não conseguiam compreender as coisas a qual ele falavam, e aí eles tinham que explicar. E olha que eles examinavam as Escrituras, porque o próprio Jesus vai dizer, quando eles estavam discussando para os judeus, vós examina as Escrituras, porque vós cuida ter nela a vida. Pois bem, elas dão testemunho de mim. Elas testificam que eu viria, que a forma que eu viria. E por que vocês não querem vir a mim? E o Senhor nos dando esse ensinamento de quão importante é as Escrituras para o cristão, quão importante é ter os nossos olhos abertos para que a gente possa compreender as Escrituras, para que a gente possa enxergar Cristo e o amar como Ele é. Para a gente, quando olhar para a cruz e enxergar Cristo como algo a qual Ele sim é o gozo da nossa alma, é a nossa alegria, é o nosso porto da verdade, é o nosso porto seguro, é onde estamos navegando por estas terras e achamos um porto a qual podemos atracar e ali nos regozijar e nos alegrarmos. É o enxergar como Cristo, como meu coração pulsa, como o sangue que bate e leva aos vasos sanguíneos ao todo o corpo e me faz estar aqui agora respirando esse ar aqui entre os meus pulmões. Se eu não respirar, eu morro. E as Escrituras nos mostram a importância a qual teve Cristo para nós. O que Cristo significa para você e para mim? A irmã trouxe uma última reflexão, no último culto, de umas perguntas, e essas perguntas nos rodeiam, ela vem à nossa mente e nos faz perguntar: Senhor, eu não creio. Senhor, eu não te amo. Eu não encontrei esta água a qual ela matou a minha sede, porque eu ainda tenho sede, Senhor. Eu ainda busco satisfazer a minha carne, eu ainda busco satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, como foi trago na oração no início. Eu ainda tenho dificuldade em querer orar, eu ainda tenho dificuldade em querer pegar na palavra, eu tenho dificuldade de querer estar no culto, porque eu ainda tenho sede
de me deleitar com essas coisas do mundo. O Cristo ainda não é o ser da minha alma, o ser da minha vida. Eu não anseio, como o salmista vai dizer, como a corça anseia por água. E não só é pelo fato de você ansiar e ter a água na sua mente, ou saber como é a fórmula da água, ou ter essa imaginação. A corça precisa ter água dentro dela, na boca. Como uma terra seca precisa que a chuva desça e assim faça a umedecer, e ela já faz parte da terra. A gente já compreendemos que Cristo é a nossa fonte, a qual depositamos, encontramos essa fonte. Estamos no meio, atravessamos um deserto extremamente seco. Aleluia. E encontramos uma fonte e ali matamos a nossa sede. Aleluia. Mas não essa sede carnal a qual temos, mas é uma sede espiritual ao ponto de eu estou satisfeito. E eu não busque outra fonte, porque essa fonte é que mata a minha sede verdadeiramente. E as Escrituras o tempo todo falando de Cristo. Por isso da importância de sabermos quem é esse Deus que se tabernaculizou, que se fez carne, como foi dito agora há pouco, o tabernáculo de Cristo. Habitou entre essas trevas para nos mostrar que podemos vencer, que temos as ferramentas a qual Cristo abriu mão do seu